Boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e você, Clarice? Vocês estão bem? Escreve aí pra mim. Boa noite. Trilha sonora de academia pra malhar. Boa noite, Márcia. Deixa eu perguntar pra vocês. Deixa eu abaixar o sonzinho. Boa noite, oficialmente. Eu coloquei lá no feed do Instagram um post com algumas perguntinhas. Eu queria saber quem daqui respondeu, mesmo que mentalmente, aquelas perguntinhas. Foi no dia da primeira live da semana passada, que tem relação com a live de hoje. Afinal de contas, hoje a gente vai falar de como ser líder da própria vida, parte 2, né? Com base neste livro maravilhoso, que é Jesus, o maior líder que já existiu, que não tem nada a ver com religião. Você respondeu, Bel? E aí? Conta pra mim. Foi fácil? Foi difícil? Foi surpreendente? Como é que foi? Só a Isabel? Só a Isabel respondeu? Como é que foi? Vocês vão entender o porquê que eu estou perguntando isso. A Isabel disse que sim. Jaque, Clarice, Fabi. Se não respondeu, tudo bem. Né? Só pra gente ter uma ideia. Porque tá lá no feed, né? Deu aí, gente? Boa noite! Tá tudo certo aí? Então a Isabel disse que respondeu. Eu tô perguntando, eu fiz um post na semana passada, lá no feed, com algumas perguntinhas pra gente responder sobre a gente mesmo que mentalmente, né? Pra gente meio que avaliar se a gente tá sendo líder da nossa própria vida. Hoje a gente vai falar sobre como ser líder da própria vida, parte 2, baseado nesse livro maravilhoso, né? Jesus, o maior líder que já existiu. Super recomendo. E a gente vai falar um pouquinho com base nele. Esse livro não tem nada a ver com religião, tá? Antes de mais nada. Mais falando do exemplo que Jesus foi, um exemplo, né, em termos de liderança, né? Como Jesus vinha a liderança. E aí, a Isabel disse que respondeu. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Dá um ok aí pra mim. Tá ok? Boa noite, Márcia. Dá um ok aí pra mim. Se tá tudo certo, som e imagem, pra gente começar aqui. Sim? Ótimo. Então beleza. Beleza. Então vamos lá. Na primeira live, por sugestão de vocês, a gente falou um pouquinho sobre como ser líder da própria vida.
Ah, são seus olhos e seu coração. A gente falou um pouquinho de como ser líder da própria vida, né? Eu usei como base um pouquinho de gestão de emoção e usei também a visão de mundo quântico, né? A gente falou um pouquinho de como ser líder da própria vida na visão de mundo quântico, né? Na física quântica e das leis universais. Hoje a gente vai falar como ser líder da própria vida usando Jesus como exemplo, né? De liderança. Jesus foi um exemplo de liderança independente de religião, incontestável, né? Eu tô falando de liderança de um modo geral, mas aqui o nosso foco é falar da liderança enquanto líder da própria vida, que é esse o nosso foco, né? Dessas nossas duas lives. Então, olha só, o livro, ele fala dos princípios de liderança de Jesus Cristo e como que ele pode ser aplicado no nosso dia a dia. Mas o livro, ele não fala da liderança do seu eu, ele fala de liderança, como eu disse, de um modo geral, mas o capítulo 1, ele fala um pouquinho de como Jesus praticava liderança e por isso a gente está usando ele como base, porque é maravilhoso. Então, olha só, existem alguns itens que o livro trabalha, né? E o primeiro deles, assim, quando você abre lá o capítulo 1 do livro, já fala assim, ó, Jesus dizia eu sou. Você deve ter parado para prestar atenção que em vários posts, em várias técnicas meditativas, em várias orientações que a gente conversa, eu sempre falo para vocês, quando a gente está numa técnica, o eu sou, né? Qual é o seu eu sou? Eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou riqueza. Qual é o seu eu sou? Quando a gente fala eu sou, o que a gente está emanando para o universo? A energia do que a gente acredita que a gente é. Então, o item 1 do livro era Jesus dizia eu sou. Então, imagine, e pode ir comentando aí, tá? Imagine se Jesus não soubesse quem ele era. Imagina assim, como seria se ele não soubesse quais eram os seus dons, se ele tivesse tomado consciência dos seus dons e habilidades no decorrer da vida. Assim como acontece com a gente, né? A gente vai descobrindo as nossas habilidades, as nossas preferências de acordo com que os acontecimentos da vida, com o que vai passando, né? Mas Jesus, ele teve que passar pelo deserto, né? Lembra dos 40 dias no deserto? Para realmente saber quem ele era, né? Lá ele teve que fazer escolhas importantes na vida dele, né? E ele foi tentado várias vezes e não sucumbiu. Vou fazer um parênteses de novo aqui. A live não fala de religião, eu não estou aqui falando de religião, e sim usando o exemplo de Jesus como exemplo de liderança, tá bom? Então, em algumas partes, eu cito partes da Bíblia, que depois você pode pesquisar só para você saber, tá? Então, por exemplo, Jesus sentiu fome no deserto, e aí ele foi tentado, né? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Depois ele foi tentado, se você é filho de Deus, salta desse penhasco e testa a vida eterna, né? Se joga daqui, testa o seu poder de voltar para a vida eterna. Se você quer ser o líder de todas as nações, se ajoelhe aos meus pés, né? Me reverenciando, o diabo disse para ele. Só que Jesus disse não para todas essas vezes, todas essas tentações, por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia qual era o eu sou dele, né? Então, depois de 40 dias de provação, surge uma pessoa, Jesus, né? Surge uma pessoa que tinha muita certeza de quem ele era e que sabia muito qual era a sua missão. Então perceba que a nossa primeira missão, e eu vou sugerir que você escreva, anote o que a gente vai falar, que são passos bem importantes no sentido de autoconhecimento e expansão da consciência para a sua liderança, para a liderança da sua vida.
Então, olha só, o deserto, ele já fazia parte da formação do eu sou de Jesus. Ele já fazia parte. Assim como faz da minha vida e da sua. E esse é o primeiro aprendizado. Qual é o deserto que você está passando? Qual é o seu deserto? Dizem que se a gente nunca for testado pelo fogo, a gente não sabe que ele queima, né? Então, assim, qual é o deserto que você tá passando? Porque lembre-se, eu falo muito pra vocês, toda dor traz um crescimento. Toda dor traz uma cura, uma transformação. Então, qual é o deserto que você tá passando? É um luto? É um desemprego? É um relacionamento doente? É um desacordo familiar? É crise financeira? Problema de saúde? Qual é o deserto que você está passando? Essa é a pergunta que eu quero te fazer, né? Depois da experiência que Jesus passou no deserto, ele afirmava com toda clareza o eu sou. Então, quando alguém perguntava, quem é você? E aí ele dizia, eu sou o que sou. E nessa simples frase, o que ele queria dizer? Que ele era o todo. O eu sou reflete todo o poder co-criador do universo, né? Nesse caso, o poder criador, porque era Jesus, né? Jesus poderia criar instantaneamente o que ele bem entendesse, né? Mas ele nunca usou disso a seu favor em vão, né? Então a pergunta é: qual é a experiência no deserto que você passou ou que você está passando que evidencia os seus dons, que evidencia o que você tem de melhor dentro de você, que evidencia isso nitidamente? Qual é o deserto? Qual é o seu eu sou? Né? Então anota aí. Então, número 1 é o eu sou. E a pergunta é: qual experiência, qual deserto você passou ou está passando que evidencia o seu eu sou? Qual é o seu eu sou? Então, se você quer ser líder da sua vida, a primeira coisa que você tem que ter clareza é qual é o seu eu sou. Eu sou o quê? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa com medo? Eu sou uma pessoa envergonhada? Eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa de baixa estima? Quem é o seu eu sou? Não, eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa que vive minha missão, eu sou uma pessoa que me amo, eu sou uma pessoa que tem clareza da minha missão. Qual é o seu eu sou? Né? A gente precisa ter isso bem claro, certo? 2, Jesus se tornou o que ele dizia ser. Então, ele sabia qual era o eu sou, e 2, ele se tornou o que dizia ser. Ou seja, Jesus não olhava para trás. Jesus, ele nunca olhou para trás e pensou assim, será que eu sou filho de Deus? Será que sou eu mesmo? Acho que eu sou o filho de Deus. Ele declarou ser o filho de Deus, ele declarou que era o filho de Deus, e em seguida isso aconteceu, se concretizou, seguiu. Como ele disse, perceba, ele declarou, olha, vai pegando as chaves aí. Ele declarou ser filho de Deus e assim foi. Ele não olhava para trás. Jesus visualizava, olha a chave, Jesus visualizava regularmente o sucesso dos seus esforços. Olha as técnicas. Eu sou, não olhar para trás, confiar, visualizar. Lá em Isaías 55:11, Jesus dizia: a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Então, o que é isso? É o nosso poder co-criador, nada mais que isso. Jesus era positivo. Jesus não tinha dúvida dentro dele. Jesus se referia a ele mesmo com muita fé, com muita certeza, com convicção, com positividade, com humildade. Então, um líder, você que quer ser líder da sua vida,
tem que entender que você precisa ser o que você quer ter. Lembra da regrinha? É ser. Então você tem que se tornar o que você quer ser. Michele, como que eu me torno o que eu quero ser? É vivenciando isso como se já fosse realidade. Como é que você se comportaria se a sua vida já fosse do jeito que você deseja? O que mudaria na sua vida com todos os seus sonhos realizados? Então é assim que você tem que se comportar. Se o meu sonho já fosse realidade, eu estaria vivendo em tal lugar, eu estaria trabalhando com tais pessoas, eu estaria vivendo perto de tais pessoas. Como eu me comportaria se isso já fosse realidade? Isso é você entrar em alinhamento com o seu sonho, com o seu desejo. Certo? Deu até aqui? Então perceba que Jesus, ele tinha um grande potencial de autoconhecimento e em nenhum lugar do evangelho Jesus se deprecia. Em nenhum. Jesus nunca disse, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou bom o suficiente mesmo? Não, ele era pleno de autoconhecimento e amor próprio. Jesus, ele, em nenhum momento, ele dizia, será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Será que essa é a minha missão? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me realizar vivendo isso? Ele nunca duvidou disso. Então a pergunta 2 para você é: quem você diz que você é? Quem você diz que você é? Se eu perguntar para você quem é você, como é que você se define hoje? Né? Como que você se define? Quem é você? Perceba, Jesus era pleno de autoconhecimento e amor próprio. Ele nunca duvidou da sua capacidade, ele nunca olhou para trás, ele nunca duvidou da sua missão. Então, o número 3 ele foi fiel à sua missão, ó. Falei da missão agora, ó. Número 3, Jesus tinha clareza da sua missão e ele nunca se desviou dela. Em nenhum momento, ele sempre dizia que sua missão era a sua essência, né? E que, de uma maneira bem simples de dizer, a sua missão era ensinar as pessoas a uma forma melhor de viver, basicamente, né? E no deserto, Jesus teve diversas oportunidades de negócios, né? Vamos dizer assim, que não se encaixava com a sua missão, mas que tinha ligação com as suas habilidades, né? Com seus talentos, né? Naturais. Mas ele resistiu, ele não sucumbiu a nenhuma delas. Por quê? Porque elas não se encaixavam à sua missão. Então, se você não tem clareza de qual é a sua missão, perceba que é muito fácil você se desviar da sua essência. Não é? Porque, afinal de contas, você não tem clareza, você não tem um destino bem desenhado de onde você quer chegar. Então, é o barco à deriva, né? Qualquer vento vale, qualquer lugar que o mar levar meu barco tá valendo, porque eu não tenho um foco, um objetivo bem definido. Então, imagine, Jesus podia tudo, gente. Tudo que ele quisesse, ele podia, mas ele não construiu o templo, ele não construiu sinagoga, ele não escreveu livros, ele não curou todos os doentes da face da terra, né? Ele não retirou todos os mortos do túmulo, ressuscitando todo mundo. Ele não construiu lojas, porque a sua missão era bem específica e ele se manteve fiel a ela. Em nenhum momento ele se desvia da sua missão. Ele segue, né? Porque ele tem clareza da sua missão. Ele sabe o que ele quer. Então a pergunta número 3 para você é: qual é a sua missão? O que a sua missão poderia melhorar a vida das pessoas? Responde pra mim, então eu vou voltar, tá? Ó, número 1, a pergunta é: que experiência no deserto me ajudou a enxergar os meus dons mais nitidamente? Então você vai listar quais são o seu eu sou. Número 2, quem você diz que é? Como que você se vê, como que você se apresenta, né? Como você diz que é. Número 3, qual é a sua missão
e você poderia melhorar a vida das pessoas vivendo essa missão? Agora eu quero que vocês me respondam. Pergunta 1, 2, 3. Vocês têm clareza da resposta dessas 3 perguntas em segundos? Se eu estivesse tomando um cafezinho com você e perguntasse para você, Maria, qual experiência no deserto mudou a sua vida e te fez enxergar quais são realmente os seus dons, né? O que você é? Quem é você? Qual é a sua lista de eu sou? Aí se eu perguntasse pra você, quem você diz que você é? Me conta, quem é você? E se eu perguntasse pra você, qual é a sua missão? Por que você tá aqui? A sua missão melhora a vida das pessoas? Seria fácil responder isso? Escreve aí pra mim. Seria fácil você responder isso pra mim de imediato? Porque essa é a base, né, gente? Essa é a base. É fácil responder isso? Coloca aí pra mim, pra eu continuar do 4 em diante. Não é fácil. Mas tá aí a pergunta, você anota que isso faz parte do seu processo de expansão da consciência, do seu processo de autoconhecimento. Ok, você não precisa responder isso agora, né? Mas é bom que você pense sobre isso. Porque lembra, quando a gente vive a nossa missão de alma, não missão do ego, tá? Quando a gente vive a nossa missão de alma, a gente prospera e vive uma vida de abundância. Mas quando eu me desalinho da minha essência e da minha missão de vida, eu posso sim prosperar, mas eu vou ter o triplo de trabalho. Vai ser muito mais difícil. Eu vou encontrar muito mais pedras no meu caminho, né? Vai ser muito, infinitamente mais difícil, certo? Então anota essas 3 perguntinhas e você vai pensar sobre isso, tá? Número 4. Jesus acreditava em si mesmo. Você acredita em si mesmo? Se eu perguntasse assim, porque Jesus, ele acreditava 100% nele e na capacidade que ele tinha de cumprir a missão dele. Você acredita em você? Se eu perguntar, porque olha só, um líder, líder da própria vida, tá? Um líder, ele precisa acreditar no seu potencial. Jesus veio para quê? Para iluminar o caminho, né, de todas as pessoas, e ele confiava que ele poderia fazer isso, né? O líder é quem vai na frente. Tá ok? O som aí, gente? Então, o líder, ele não pode ser uma pessoa insegura, que vai e vem, que uma hora acredita, que depois desacredita, né? Então, eu preciso ter firmeza, eu preciso ter força, eu não posso ter ambivalência no que eu preciso fazer. Eu tenho clareza, né, do que eu preciso. Então, você acredita em você? Responde aí pra mim. Se eu perguntar, porque Jesus acreditava 100% nele. Aí a próxima pergunta que eu vou fazer pra você é: quanto você acredita em você mesmo? Escreve aí pra mim números, de 0 a 100%. Quanto você acredita em você mesmo? O que seria necessário para que você acreditasse mais em você mesmo? O que teria que mudar? Então, escreve aí pra mim, de 0 a 100, né? Quanto você acredita em si mesmo? De 0 a 100. Deu aí? Muito bem. Então, de 0 a 100, quanto você acredita em você mesmo? Ok. Sim, eu acredito. Acredita quanto, Márcia? De 0 a 100. Escreve aí pra mim. Eu fiz até essa pergunta na live anterior sobre esse tema. Ok, 100, 80, 100%. Quanto você acredita em você mesmo? Porque perceba, gente, que assim, para você ser líder da sua própria vida, como que os outros vão acreditar em você se nem você acredita completamente no seu potencial? Faça essa reflexão. Se você não acredita 100% em você mesmo, ok. Mas aí você tem que responder a próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? O que seria necessário
para que você acreditasse mais em você mesmo? Se você não acredita 100% em você, pensa na segunda pergunta. O que seria necessário para que você acreditasse mais em você? É a pergunta que você tem que se fazer. O que precisa mudar para que você acredite mais em você mesmo? Número 5, ele não dependia da aprovação dos outros. Esse é maravilhoso, né? Jesus, ele não procurava a aprovação do que ele fazia em meios externos. Então, as ações de Jesus nunca se baseava no que João, Pedro e Tiago pensavam. Jesus, ele não ficou dividido quando João Batista começou a duvidar dele. Ele também não se importava se César fazia cara feia ou não para ele. Então perceba que Jesus tinha lá os 12 apóstolos, mas ele não estava preocupado se os 12 apóstolos concordavam com tudo que ele fazia. O que isso quer dizer? Você precisa da aprovação dos outros? Por que você precisa da aprovação dos outros? Pensa. Perder meus medos. Da onde vem o medo, né? É isso que a gente tem que investigar. Da onde vem o medo? É um medo de ser rejeitada, de não ser aceita, de não ser aprovada, né? A gente tem que investigar, né? Da onde vem isso? Então, você precisa da aprovação dos outros? E a pergunta é aqui, a pergunta que eu vou fazer aqui, número 5 é: quais são as suas âncoras internas de quem você busca aprovação? Ah, você busca aprovação dos seus pais, do seu filho, do seu marido, busca aprovação do seu chefe, busca aprovação do diretor da sua empresa, busca aprovação da sua melhor amiga. De quem que você busca aprovação? Presta atenção nisso. Porque quando a gente entrega esse poder para alguém, é o que eu sempre digo, a gente está entregando a chave da nossa vida na mão dos outros. E só sabe da sua realidade você, não é? Porque só você sabe o que você pensa, o que você sente, só você sabe qual é a sua essência. Agora, se você ainda não sabe a sua essência, tem que investir nesse processo de autoconhecimento, né? Então, medo de não ser aceita. Da onde vem esse medo, né? É uma crença limitante, tem que limpar. O que acontece se eu não for? O que é não ser aceita? Perceba que assim, quando a gente tem um medo, uma crença, a gente tem que ir nesse processo de limpeza entendendo o significado dessa crença, né? Então, por exemplo, vamos ao exemplo da Márcia. Medo de não ser aceita. O que aconteceria se eu não fosse aceita? E o que aconteceria se eu fosse aceita? E aonde, dentro desse cenário, está meu medo? Qual é o peso, o significado que ele tem? Se eu não for aceita, e por quem é esse não ser aceita? Qual é o peso que isso tem na minha vida? Né? O que aconteceria de tão trágico a ponto de alimentar isso dentro de mim? Né? Da onde veio essa crença de não ser aceita? Veio da escolinha? Veio dos pais? Da onde veio? Né? Com certeza é uma crença. E a notícia boa é que dá para limpar, né? Se é uma crença, dá para limpar, tá tudo ok. Número 6, Jesus não desperdiçava sua energia. Olha que maravilha, né? Jesus não desperdiçava sua energia. O que isso quer dizer? Presta atenção, vamos pegar aqui um exemplo. Filhos que ganharam uma herança, né? A gente presta atenção que em muitos casos essas pessoas gastam dinheiro muito rápido, né? Assim como, observe, pessoas que têm muito tempo livre. Pessoas que têm muito tempo livre reclamam que não tem tempo, né? Porque elas se veem envolvidas em atividades que vão acontecendo, que vão arruinando a sua programação,
depois vão arruinando a sua paz e a sua saúde pelo vazio que isso representa, né? Então a pessoa aparentemente tem muito tempo, as coisas vão surgindo e vão acontecendo, não existe um resultado final palpável, e aí ela se cobra, ela se culpa, ela adoece, e isso tira sua paz. Então, às vezes, perceba que ter muito poder pode ser tanto um problema quanto ter muito poder. Muito ou pouco pode ser um problema, né? Jesus tinha muita energia, né? Jesus, só que ele sabia direcionar a energia dele. Ele evitava desperdício, né? Jesus, ele não se envolvia em debates inúteis, né? Eu não sei se você já teve essa sensação, né? Especialmente depois que você tem esse despertar espiritual, de você estar perto de algumas pessoas e começar aquela discussão onde você vê que as pessoas não querem solucionar o problema, elas querem apenas discutir. Vocês já tiveram essa sensação? E nesse aspecto eu tenho muita clareza, né? Quando eu vejo assim a cena e eu vejo que o objetivo não é resolver, é apenas disputar poder, ver quem pode mais, ou simplesmente discutir por um esporte. Tem gente que gosta de discutir, né? E chegando até da preguiça, né? Aí você pensa, nem compensa eu gastar energia com isso, né? Então assim era Jesus, né? Ele não entrava em debate inútil com pessoas que não queriam aprender, queriam discutir. Então eu posso chegar para você e falar para você, olha, eu sei como são as leis universais, eu estudei, eu sou ativista quântica, eu sou terapeuta holística, né? Eu sou holococriadora, eu sei te dizer o que a física quântica fala das leis universais. E aí você diz para mim, não, isso aí tudo é bobagem, porque isso não tá na Bíblia, porque isso meu pastor não falou, porque isso no terreiro de Umbanda ninguém explica, porque isso, enfim, né? Então, quando a pessoa não tem uma clareza de entendimento, não compensa gastar energia. Eu não vou gastar energia com essa pessoa, porque para mim, primeiro tem que existir o espaço de abertura, a pessoa tem que desejar e querer entender, como vocês aqui. Vocês desejam e querem entender tudo isso, por isso que eu tô aqui falando com vocês, porque e aí sim faz sentido, né? É uma energia que vale a pena gastar, né? Mas Jesus não julgava as pessoas, né? Cada um com o seu e ok. E ele não gastava tempo, ele não perdia o seu tempo com coisas que não faziam sentido, né? Inclusive, gente, lá é bíblico, né? Tá lá em Mateus 7,6, não lançar pérolas aos porcos. Não lançar pérolas aos porcos. O que é isso, né? É bem forte, né? A gente lê isso, mas o que isso quer dizer? É saber que o seu tempo e a sua energia é um bem precioso. E que não compensa você gastar o seu tempo e sua energia com coisas que não valem a pena. Isso é não lançar pérolas aos porcos. Entende? Então, se você tem um amigo que você tá vendo que tá sofrendo, que você quer ajudar, que passou por um luto, que tá numa situação difícil, e você fala de expansão da consciência, fala de meditação, e a pessoa só falta rir da sua cara, não adianta lançar pérolas aos porcos, né? Não adianta. Cada um tem a sua porcentagem de responsabilidade, né? Não dá pra gente resolver a vida do outro, né? Quando a gente desperdiça a nossa energia, a gente desperdiça a energia que a gente poderia estar gastando no nosso propósito de vida. Então, isso é como se fosse uma distração, para distrair você do seu propósito, da sua missão de vida. Olha que visão interessante de tudo isso. Quando você gasta sua energia com o que não vale a pena, isso é uma distração para desfocar você da sua missão e do seu propósito de vida. Olha como isso é importante, né? Então, se eu quero ser líder da minha própria vida, perdão, eu tenho que ter energia focada. Se eu tô aqui e eu quero chegar ali, a minha energia é focada. Eu não tenho que ficar gastando tempo com o que não vale a pena.
Por quê? Porque meu foco tá ali, é aquilo que me interessa, é aquilo que eu quero, né? Tá bem definido. Então, a minha pergunta 6 é: que desperdícios de energia diários te impedem de manter o foco no seu propósito, na sua missão? E como você reabastece a sua energia, né? Quais são as formas que você usa hoje para reabastecer a sua energia? Porque você tem responsabilidade sobre a sua energia. É a sua energia no seu campo eletromagnético, é o que você vibra que está cocriando a sua realidade. Agora, Michelle, eu durmo e reabasteço a minha energia. Ok, a energia vital é reabastecida enquanto você dorme, mas é um X. Se você tiver muito negativo, provavelmente você não consiga reabastecer tudo. E aí, a diferença fica na conta de quem? Então, como você cuida da sua energia? Você sente que às vezes você tá negativa, vamos dizer assim, né? A sua energia é um X, você já acorda cansado, já acorda irritado, já parece que acorda de mal com a vida, nada tá bom. Você já teve essa sensação? Essa é uma hora de cuidar da sua energia, né? Essa é a hora de você cuidar da sua energia. O que você tem feito para cuidar da sua energia? A nossa energia depende do que nos rodeia quando a gente não consegue fazer escolhas conscientes. Claro, se você convive com pessoas negativas, vai influenciar na sua energia. Se você trabalha num ambiente negativo, vai influenciar a sua energia. Aí a próxima pergunta é: se isso é negativo para você, por que você fica nesse lugar, nesse ambiente com essas pessoas negativas? Isso é escolha consciente, né? Então, claro, em alguns casos você não vai poder fazer escolha, se for família, por exemplo, né? Mas isso eu já ensinei para vocês até em outras lives. Boa noite, Roberta, bem-vinda. Então, você pode fazer algumas escolhas, né? De não entrar na negatividade do outro, porque lembra, eu percebo a negatividade quando eu estou em ressonância com ela. Então, se eu estou num lugar, percebo a negatividade, é porque eu já estava negativo, por isso que eu percebi. Entramos em ressonância. Porque se eu tô muito positiva e tem uma negatividade, não acessa, a gente tá em campos diferentes. Entende? Agora, se eu estou percebendo e eu estou sentindo, é porque eu já estou negativa. Então, na verdade, eu já tenho uma questão para ser resolvida, que é como elevar a minha vibração, como cuidar da minha energia. A gente fez uma live de como elevar a vibração, lembra? Tá salvo no feed no YouTube, dá uma olhadinha lá, tá? Número 7, Jesus fazia coisas difíceis. Olha que lindo, né? Mesmo sem vontade, Jesus fazia o que precisava ser feito. Não é lindo? Então, fazer o que é difícil, o que precisa ser feito, é não deixar a opinião dos outros desviar você da sua vontade, do seu coração, do seu espírito, do instinto que você escolheu, que é a sua missão, né? Por isso a gente tem que manter a conexão com o seu conhecimento interior. Por isso. Porque se você tá desalinhado com a sua missão de vida, tudo que é difícil fazer vai ser mais pesado. Porque já é difícil naturalmente. E aí você tem que ficar fazendo aquilo. Eu não sei se você já tiver essa sensação. Às vezes quando a gente trabalha num lugar que a gente não ama, né? Por exemplo, você gosta, mas não morre de paixão, vamos dizer assim. Vai ficando, chega uma hora, no começo o dinheiro paga, né? O dinheiro paga você ir todos os dias para esse lugar conviver com essas pessoas. Chega uma hora que o dinheiro não paga mais. Entende o que eu tô dizendo? Não, a conta não fecha mais. Ganhar o que você ganha para estar naquele lugar com aquelas pessoas não justifica. Então aí a pergunta, né? Jesus dizia não para situações, para as pessoas. Eu tava falando com vocês e a lua apareceu aqui na minha frente, me distraiu. A lua tá linda hoje, né? Tô vendo ela daqui.
Então, olha só, aprender a dizer não é importante para você ser líder da própria vida, porque quando você diz não, você coloca limite. Eu sou gestora de pessoas, vira e mexe eu tenho reclamação de um funcionário reclamando do outro. A relação se torna tóxica porque a gente não coloca o limite no relacionamento, né? Então, eu tenho que aprender a dizer não. Embora a gente olhe para a figura de Jesus e pareça que Jesus é um sim para tudo, né? Pela figura que ele representa, não é verdade, porque Jesus disse não várias vezes no deserto. Jesus disse não para a mãe dele, quando a mãe dele falou da missão dele, e várias vezes ele disse não para ele mesmo, né? Quando ele se negou a reagir quando os soldados foram prender ele, quando ele se negou a fugir para ser preso, foram formas de dizer não. Inclusive ele fala, né, em João 18:11, por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice do sofrimento que meu pai me deu? Ou seja, em nenhum momento ele fugiu da missão dele, ele sabia qual era a missão, ele sabia que não adiantava fugir, né? Que não, a missão dele não era fugir. Olha a grandeza desse olhar, né? É quando você sabe que é a sua missão, você vai passar por aquilo, mas você tem uma convicção, uma força interior que te diz que vai dar tudo certo e que é só um desafio. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Ele é uma inspiração, né? Épico, não dá pra gente comparar, mas é pra gente usar como metáfora pra nossa liderança, pra liderança da nossa vida. E aí a pergunta que eu te faço é: que coisas difíceis o seu instinto pede pra você fazer agora e você tem medo? Você tá disposto pra fazer o que seu instinto interno está pedindo pra você, mesmo que isso signifique andar sozinho? Porque perceba, Jesus andou sozinho muito tempo, né? Muito tempo ele andou sozinho, mas ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia por que ele estava passando por tudo isso. Então, que coisas difíceis o seu instinto fala para você fazer e você não sabe se você está disposto? Quais são as coisas difíceis que seu instinto te pede para fazer hoje? E você está disposto a fazer, mesmo que isso signifique andar sozinho? Anotou aí? Deu? Muito bem. Número 8. Jesus demonstrava gratidão. Esse aqui eu tenho certeza que vocês estão careca de saber do poder da gratidão, né? Que a gente já falou muito sobre isso. Mas observe que Jesus sempre, em todas as orações, ele agradece. Inclusive, em uma das últimas orações dele, ele agradeceu ao Senhor. Gratidão, gente, é um elemento chave no seu processo de liderança do próprio eu e na cocriação da realidade. Porque quando você agradece, você primeiro reconhece tudo que foi concedido a você, né? Você está agradecendo, você está de coração aberto, você tem um coração que ouve, um coração cheio de fé. Como que alguém pode ser líder de outros ou de si mesmo se ele não é uma pessoa grata? E não é a gratidão de falar obrigado, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de gratidão que vem de dentro, né? É uma gratidão que a gente sente, não precisa ser dita, né? Quantas e quantas vezes você olhou para aquele seu amigo, para aquela pessoa que sempre te ajudou e sentiu aquela gratidão? Não precisou ser dito, vocês sentiram. É dessa gratidão que eu tô falando, tá? É dessa gratidão que eu tô falando. Certo? Então, você agradece antes de pedir? É esse exercício que eu quero fazer com você agora. Você agradece antes de pedir? Ou todas as noites, quando você deita, vai fazer sua oração, por exemplo, você começa a pedir: ah, meu Deus do céu, eu queria um carro novo, queria uma casa nova, queria comprar aquele casaco lindo que eu vi naquele lugar. Ah, eu podia ganhar na loteria, né? Nossa, eu podia trocar de carro, podia trocar de emprego também, né? Ganhar um pouco mais, ia ser maravilhoso, ganhar 3 vezes mais do que eu ganho. Mas você agradeceu o que você tem?
Você agradeceu a casa que você tem, a roupa que você está vestindo, a água que você bebe, o ar que você respira, os olhos que te proporcionam enxergar e perceber o mundo, os amigos que você tem, a sua família, o que você come. Você é grato? Você é grato? Antes de pedir, você agradece? Ou você só pede? Porque perceba que se eu vibro na gratidão, primeiro que eu tô vibrando lá em cima na escala de Hawkins, lembra? Tô lá em cima, né? Se eu tô lá em cima e eu tô agradecendo, o que que eu tô emanando? Olha só, o que que eu emano quando eu agradeço? Obrigada por tanto, Jesus. Obrigada, universo. Obrigada, vácuo quântico. Obrigada por tanto amor, por tanta benevolência. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo meu trabalho. Obrigada pelas contas pagas. Obrigada por ter contas para pagar. Essa eu acho que ninguém agradeceu, né? Então, ao invés de reclamar da conta de internet, agradeça por ter internet, né? E é agradecer por tudo, né? Agradeça. Né? Bateu o carro, agradeça porque tá vivo. Não tem mistura em casa, agradeça porque tem feijão e arroz. Agradeça. Quando eu estou vibrando na gratidão, eu reconheço que me é concedido e eu vibro alto, co-criando mais motivos para ser grato, não é lindo? E se eu estou pedindo, o que que eu estou vibrando? Falta, escassez. Né? É como eu pedi, meu Deus, eu quero muito um trabalho. Eu preciso de muito trabalhar. Porque essa vida não dá mais. Eu preciso daquela vaga. Eu mandei meu currículo, Jesus abençoa meu currículo. Dá um jeito, universo. Dá um jeito aí, faz o sinal da cruz, joga água benta no currículo. Qual é a vibração? É a vibração de falta, é a vibração de quem não tem, é a vibração de escassez. O que que o universo entende? Ela quer escassez. Ela quer ficar lá onde ela tá. Ela quer ficar lá na casa dela, que é isso que ela tá pedindo. Porque lembra, o universo não fala língua portuguesa, japonês, chinês. O universo conversa por visualização e por vibração. O que você tá emanando do seu campo. Certo? Então, você agradece antes de pedir? É a pergunta número 8. 9. Jesus assumia a responsabilidade pelo que ele possuía. Todas as coisas são apenas um empréstimo a nós. Lembra que eu ensinei vocês a fazerem a listinha do essencial e do acessório? É justamente para isso, para que a gente tenha em mente o que é essencial e o que é acessório. Por quê? Tudo que é acessório, gente, e inclusive o essencial, né? É tudo um empréstimo. A gente veio para cá sem nada. E quando você for, sabe o que você vai levar? Escreve aí pra mim. O que você vai levar quando você for embora daqui? Responde que eu vou esperar. O que você vai levar quando você partir daqui? Quero ver. Vamos ver aqui. O que que eu levo quando eu partir dessa dimensão? O que que a gente vai levar? De tudo que a gente fez na vida. O que que a gente vai levar? Responde aí pra mim. Eu quero ver. Viemos sem nada. E o que que você vai levar quando você for embora? Partiu. Partiu na terceira dimensão. O que que você vai levar? Conhecimento. Bom começo. Nada, Fabi falou. Nada material. Então, se eu não vou levar nada material, o que que eu vou levar, Bel? Márcia falou nada. O que que eu vou levar quando eu for embora daqui? Tem uma coisa que ninguém tira de você. Já contei esse segredo pra vocês. Lembra? Nada, a Roberta disse. Ó, tem uma coisa que se eu partir hoje daqui, eu levo comigo. E se eu partir amanhã ou depois, o dia que for, eu levo comigo. Isso aí, Bel. Eu levo a minha consciência. A consciência não tem fim, gente. Então, assim, eu não sei se você acredita em reencarnação, não sei qual é a sua religião, nem é disso que a gente tá falando, né? Mas o que eu quero dizer é, quando eu partir, a minha consciência não morre comigo. Lembra?
Tudo veio do vácuo quântico, tudo volta para lá, física. Quando eu falecer, eu não sumo do universo. Perceba que não tem lixo o universo. Então, por exemplo, eu morri, não tem lixo. Ah, Michele morreu, joga no lixo, ela deixa de existir. Não, porque não tem como, né? Então, para onde vai tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento, toda a minha expansão? Vai para lá. A minha consciência não morre quando eu morro. Então, o que eu levo quando eu partir daqui? A minha evolução, a expansão da minha consciência. Perdão. Esse é meu bem mais precioso. Por quê, gente? Porque depois, na quarta, quinta dimensão, ou o que for, não vou entrar nesse mérito, você vai partir da onde você chegou lá. Então, vamos supor que você chegou aqui, metáfora, tá? Você chegou aqui na terceira dimensão, nível 6, metáfora. Aí você evoluiu, expandiu, meditou, fez curso, estudou física quântica, autoconhecimento. De 6, você morreu lá com 10, né? Numa escala de 0 a 100. Um exemplo. Quando você morreu, chegou lá no 10, você não volta depois do 6. Você continua do 10. Percebe? A consciência, ó, Einstein já falava, uma mente que expande jamais volta ao seu tamanho original. Não tem mais volta, você expandiu, você tá aqui, despertou, teve seu despertar espiritual, você tá investindo no seu processo de autoconhecimento, você estudou as leis universais, estudou física, não tem volta, não tem volta. Você já sabe, você tem esse conhecimento, você evoluiu. Eu fiz até um Reels brincando disso, né? Você evoluiu, você tá em outro nível, é outra realidade. O Somos Elite do Planeta é isso, né? Você faz parte de uma minoria, gente. Você que tá aqui faz parte de uma ínfima parcela da população. Quantas e quantas vezes eu tô comendo com meu esposo e eu comento com ele e falo, meu Deus, essa pessoa fez isso, se ela soubesse o que isso representa na vida dela, se ela soubesse o quanto isso vai custar, se ela soubesse das leis universais, percebe? Então depois que você expande, ninguém tira de você o seu conhecimento. Informação é poder, conhecimento é poder, é a expansão da consciência, é elevar o seu nível, é ir para outro patamar. Não tem volta mais. Então, quando você começa a entender tudo isso, a estudar, você vê o quão maravilhoso é o universo. E, como eu sempre digo, quando eu descobri esse mundo, eu comecei a ver como tudo fazia sentido, né? Tudo faz muito sentido. Você começa a estudar as coisas e ler, você fala, meu Deus, como eu não percebi isso tudo antes, né? Então, perceba, tudo que a gente tem hoje, né, é só um empréstimo que foi concedido a nós. Então, o ente querido que vive com você, a casa que você tem, seu trabalho, tudo foi emprestado, tudo foi emprestado. Jesus, ele não se considerava um rei pedinte, né? No sentido de que ele tinha um senso divino de propriedade para cocriar o que ele quisesse, concorda? O que ele quisesse. Só que muitas vezes ele conseguia o que ele estava precisando por generosidade e boa vontade das pessoas que estavam ali servindo ele. Jesus sabia que tudo e nada era dele. Olha que coisa mais linda. Então ele sabia que ele era tudo e não era nada. Percebe o poder do eu sou, do todo? O todo é isso. Nós, eu e você, somos tudo e nada. Por que você é tudo? Porque você é Deus. Você é Deus. Deus te deu o poder de criar a realidade que você deseja. Só que você vai criar uma realidade e depois você vai embora. Você não vai viver nessa realidade para sempre, porque tudo isso é temporário, é passageiro. É uma experiência que você está vivendo. Você é um ser de luz, co-criador, um pedaço de Deus, vivendo nesse momento uma experiência terrestre. Mas você é muito mais do que isso. Você é consciência. Você expande, você não para aqui. Você não para na terceira dimensão. Então, se a gente pudesse ver, né, ter compreensão
do dom celestial escrito em nosso nome, e se a gente conhecesse a nossa herança, a gente andaria por esse planeta de forma muito diferente, né? A gente se apega a coisas que são muito pequenas perto da herança que a gente tem direito por sermos herdeiros, né, da divindade. Então a pergunta que eu te faço aqui, número 9, é: o que você sabe lá no fundo do seu coração que realmente te pertence? Se você fizer uma análise agora em segundos, fecha seu olho e pergunta para você: o que realmente me pertence? O que eu estou tentando possuir? O que eu estou tentando possuir é essencial ou é acessório? Como é que eu posso possuir isso? Sendo acessório ou essencial? Se pergunte. Se pergunte. Conseguiu? Isso é assumir a responsabilidade pelo que você possui. É como um carro. Eu possuo um carro. Aí eu tenho que pagar IPVA, eu reclamo. Ah, meu Deus, que absurdo o IPVA do carro, que não sei o quê. Só paga IPVA quem tem carro. Ah, meu Deus, que absurdo o preço da gasolina. Só paga a gasolina quem tem carro. Ah, meu Deus do céu, porque para viajar tem que pagar pedágio. Só paga pedágio quem tem carro. Porque o pneu é um absurdo. Onde já se viu ter que trocar o pneu 3 anos o carro? Só troca pneu quem tem carro. Entenda o que é a gente ter a compreensão da responsabilidade do que a gente possui. É isso. Percebe que tudo é escolha? Porque eu posso escolher não ter um carro. Não quero ter um carro, não quero pagar IPVA, não quero pagar seguro, não quero fazer manutenção, não quero. Vou andar a pé, de bicicleta, de Uber, enfim, não quero. São escolhas. Só que com as minhas escolhas vêm as responsabilidades. Não tem como ser diferente. Certo? Número 10. Jesus não perdia tempo julgando os outros. Essa aqui a gente já descascou o abacaxi sobre julgamento, né? Mas só para passar, para dizer que julgamento é cocriar isso na sua vida. Julgamento é jogar sua energia fora, né? É você gastar energia colapsando o caos na sua vida, ao invés de restaurar e de ajudar o próximo. Isso é julgar. Jesus não julgou nem o ladrão preso na cruz do lado dele no sepulcro. Nem isso. E era Jesus, né? Então, quando a gente julga, a gente não está em sincronia com a energia que faz a gente avançar. Você se desalinha com as leis universais. Porque lembra, tudo que a gente faz, naquele momento era o melhor que a gente podia fazer com a cabeça que a gente tinha. Então, como é que eu posso julgar o outro? Eu posso achar um absurdo o que o outro fez. Mas naquele momento era aquela consciência que ele tinha, e como é que eu posso julgar? Porque o meu julgamento passa por dentro de mim, pelos meus valores, pelo meu entendimento, pelos meus paradigmas, pelas minhas crenças. Como que eu posso julgar? Se o outro está dentro das crenças dele, paradigmas dele, do que ele acredita, do que é verdade para ele. Percebe? Então a pergunta é: você gasta energia julgando os outros? Porque aí você está jogando sua energia fora. É isso que você está fazendo. Agora de forma consciente, talvez antes não. Mas quando você está julgando, apontando o dedo pro outro, você está jogando sua energia fora e saindo do fluxo do universo. Então a minha pergunta é: você poderia ajudar ao invés de julgar? Porque aí você é outro nível, né? Aí você tá prosperando, aí você tá no caminho da riqueza, no caminho do amor, da benevolência, certo? 12. Jesus expressava os seus sentimentos. Olha que coisa mais linda. Perceba que, olha só, muitos profissionais, atores, atletas, eles são muito valorizados e bem pagos para, na verdade, se apresentar, né? E por que a gente paga para eles? Por que eu pago para ir num show, né, da Shakira, sei lá de quem aí, né, quem você admira, né? A gente paga para eles porque para eles se expressarem em nosso nome.
É isso que a gente faz, né? A gente se inspira quando a gente vê um ator, uma atriz, quando a gente vê uma apresentação, quando a gente vê algo que a gente admira e que a gente gostaria de fazer, e a gente olha o outro fazendo e a gente se inspira por aquilo, né? Então a gente não se importa de pagar caro por aquilo, por quê? Porque aquilo mexe com a nossa fantasia, mexe com o nosso inconsciente. Nós somos extremamente reprimidos. Então a gente idolatra as pessoas que conseguem demonstrar o que a gente sente, né? Então, por exemplo, quando Elvis Presley cantava e rebolava naquela época, ele representava uma coisa inovadora para aquela década, né? É como se ele dissesse, nossa, cara, a música toma conta de mim. E aí as pessoas queriam que o rock tomasse conta delas também, né? E o Elvis, quando fazia isso, dava esse aval para as pessoas. Tipo, você pode também, você pode sentir isso, né? Então, perceba que quando o mágico some com os leões na arena do circo, quando o galã beija a mocinha naquela cena maravilhosa, romântica da novela, nós somos arrebatados pela fantasia. E lembra, o nosso inconsciente não sabe a diferença do que é imaginação e fantasia e do que é realidade. Ele não sabe essa diferença. Se eu tô sentindo, vendo aquilo, pro meu inconsciente aquilo está acontecendo. Então, Deus nos deu sentidos incríveis pra gente perceber o mundo. Qual que é a vantagem que eu teria de tentar ocultar os meus sentimentos? Porque é isso que a gente faz, né? Porque o sentimento ele vai vir à tona. Você pode reprimir, mas o sentimento e a emoção vai vir à tona uma hora. Então você tá ali, diante de um problema, tá fingindo que ele não existe, né? Tá ali reprimindo. Uma hora a conta chega, né? Uma hora isso vai crescendo e você vai ter que dar conta disso. Então perceba que Jesus, ele se expressava em voz alta, com frequência e mensagens muito claras sobre o que ele pensava, né? Era tão claras que muitas do posicionamento dele era com poucas palavras, não eram longos discursos, né? E ele se sentia frente às pessoas com muita clareza, né? Diante das pessoas, das situações que acontecia, ele se posicionava, né? Ele dizia o que ele pensava, ele dizia como que ele se sentia diante dessas situações e dessas pessoas. Então, a minha pergunta para você agora é: quais são os sentimentos que você tenta entorpecer com excesso de exercício, comida, excesso de ocupação, álcool, drogas, trabalho, atividades do dia a dia, né? Ou então, o que você compra ou usa para disfarçar um sentimento seu? Porque você não quer sentir. Quer ver um exemplo bem bobo disso? Você tá de dieta e aí você se frustra por alguma situação. Uma briga no trabalho, um desentendimento, você fica chateado, né? Uma briga de namoro, relacionamento, por exemplo. Ou do trabalho, se você preferir. Aí o que você diz? Eu vou comer um brigadeiro porque eu mereço. O que você está fazendo? Você está tirando o foco da sua frustração, do que aconteceu, e tentando compensar com uma coisa que na verdade vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Mas você está mudando o foco, você quer tirar o foco da onde? Do sentimento e da emoção. Então a gente faz isso o tempo todo. A gente muitas vezes paga para o outro se expressar no nosso lugar. Então, por exemplo, você não gosta de discutir com um vendedor de loja ou com alguma coisa, mas precisa resolver um problema. Aí você vai e fala assim pro seu marido ou pra sua amiga: vai lá, fala você. Fala você, porque eu não levo jeito pra isso, eu vou me irritar. Vai lá, fala você. Ou então você tem uma ideia e fala pro seu colega de trabalho: lá, vai lá você e fala. Fala você na reunião. Fala como é que tá difícil, como que a gente tá se sentindo. Já viveu essa situação? Então, o que você tá fazendo? Você tá pagando pro outro se expressar no seu lugar? Quando você faz isso, você está simplesmente anulando todos os sentidos maravilhosos que Deus te deu para interpretar o mundo. Porque lembra,
As nossas emoções são as formas pelas quais a gente tem de perceber o mundo, de saber o que é bom, o que é ruim, o que é gostoso, o que não é, o que é quente, é frio, tudo passa através dos nossos sentidos. Então, quem são as pessoas que você paga para se expressar no seu lugar? Essa é a sua pergunta, né? 12. Jesus não se importava em parecer tolo. Ah, essa é maravilhosa, né? Porque Jesus, ele nunca se preocupou com o que os outros iam pensar. A gente falou disso agora há pouco, né? Então, os líderes, as pessoas que são líderes, você, líder da sua vida, se arrisca, assume risco. Olha só, Jesus chegou na cidade de burrico, gente. Jesus poderia chegar do que ele quisesse, com o cavalo mais maravilhoso da face da terra, até de unicórnio se ele quisesse. Podia descer do céu, mas não. Ele chegou de burrico, né? Pensa, olha só. Jesus teve que pescar para pagar imposto. Jesus enviou convites e ninguém respondeu. Mas ele não estava preocupado. Jesus não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele continuou firme na sua missão. Então você está disposto a parecer tolo? Porque muitas vezes você vai viver coisas na sua vida que vai parecer que você é tolo. E você está disposto a viver isso? Você está disposto a parecer tolo perante os outros? Porque você está alinhado com a sua missão, você sabe por que você está aqui, você sabe o que você veio fazer, então você está disposto? Ou o que os outros vão pensar é importante para você? Realmente importa o que os outros vão pensar? 13. Jesus confiava em seus instintos. Tem uma coisa que fala assim, ó. A gente já sabe que tá tudo indo bem na nossa vida, alinhada com a fonte, com o universo, quando tudo flui. Você já teve essa sensação? Então, às vezes a gente tá vivendo uma fase da nossa vida que parece que a gente tem que usar quase que de violência, de força para dar certo. Você vai lá, você faz tudo o que você tem para fazer, mas não sai o financiamento do apartamento, não sai a reforma que você precisa, não dá certo, tenta engravidar, não consegue, quer encontrar um namorado, não consegue, quer resolver a vida financeira, não consegue. Então perceba que aqui tem a ver com seus instintos. É tênue a linha que permite discernir quando a oposição é um sinal de Deus tentando indicar um outro caminho para você ou quando é apenas um teste de coragem. Percebe a diferença? Se você precisa usar de força ou até violência para se opor ao que você não concorda, é porque você não está no caminho certo. Agora, se você faz tudo para alcançar um objetivo, tudo que está na sua mão, você fez a sua parte, tentando, você foi lá, fez tudo que você podia e não deu certo, pode ser um anjo no seu caminho indicando que o caminho certo é outro. Lembra dos sinais? Isso é ouvir os seus instintos. Jesus era muito forte nisso. Então, você tá lá montado no burrico. De repente o burrico empaca. Você vai bater no burrico? Você bateria se você não tivesse consciência. Mas você, consciente das leis universais, vai parar, vai descer do burrico, vai andando e ver o que tem nesse caminho que eu preciso perceber. Qual é a mensagem disso que está acontecendo? Eu posso andar e sentir o aroma das flores, repensar o meu trajeto, a minha missão. Por que houve uma mudança repentina nos planos? Por que esse burrico do nada freou aqui? Então percebe? Quando você desperta, você entende o porquê das coisas. Porque tudo está na mais perfeita ordem. Tudo é como deve ser. Tudo tem um porquê. Tem um médico, Bernie Siegel, ele choca muitos pacientes dele. Ele tratava muito paciente com câncer, né? E aí quando as pessoas chegavam com câncer para fazer tratamento com ele, ele perguntava para a pessoa: por que você precisa dessa doença? Olha que forte. Por que você precisa dessa doença?
Por quê? Porque ele defende que o nosso corpo adoece para nos transmitir uma mensagem que muitas vezes a gente está ignorando. Ninguém quer adoecer, claro, ninguém quer ficar doente, óbvio, né? Mas muitos pacientes que passaram pelas mãos dele relata que o câncer foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois que teve câncer se transformou numa nova pessoa, entendeu o valor da vida, aprender a apreciar a vida, aprender o que realmente é essencial, onde é que importa, o que importa na vida, família, importa mais do que dinheiro, né? Então a pessoa entende que naquele caso adoecer foi uma bênção, porque transforma a vida das pessoas. Você deve ter visto, né? Quantas e quantas vezes a gente vê depoimento de TV, depoimento de pessoas nas redes sociais contando que a vida foi transformada depois de uma grande tragédia, né? Eu tô usando doença como exemplo, mas pode ser qualquer tragédia, né? A pessoa que passa por uma experiência de quase morte e quando volta vê a vida de outra forma, né? Então a gente tem que lembrar que nada é por acaso, né? Um pneu que fura e te impede de chegar naquele horário em um determinado lugar, né? Então, quando o burrico parar, gente, presta atenção, não bate nele não, porque o burrico não tem orelha grande à toa, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né, nos sinais do universo. É um voo perdido, um projeto que se atrasa. Muitas vezes são anjos impedindo que você tome um caminho errado, né? Às vezes você perde o emprego e fica chateado, mas na verdade tinha um emprego melhor te esperando, né? Então a pergunta que eu te faço agora é: você já notou os anjos te salvando de alguma coisa? Então na hora você achou que era uma grande tragédia acontecendo e depois você percebe que aquilo era o melhor que poderia ter acontecido. Você já vivenciou isso? E eu já contei um exemplo para vocês, né? Que eu vivi isso muito intensamente, né? Então, assim, na hora a gente acha que é uma tragédia muito grande. Mas depois que passa, você fala, graças a Deus. Graças a Deus aconteceu aquilo, graças a Deus foi daquele jeito, que era o melhor que podia ter acontecido. Você já teve essa sensação? Então, perceba, né? Já teve? Escreve aí pra mim, né? Então, Jesus confiava nos seus instintos. Você confia nos seus instintos? Ou simplesmente reprime, né? Reprime os seus instintos e segue a vida, né? Vem aquela vozinha, te fala, vem aquele desejo no coração, você não sabe dar nome e você ignora e continua vivendo na mesma vida que você está vivendo, né? Jesus estava totalmente comprometido com a sua causa. Isso é o que eu falei. Jesus não escondia a paixão que ele tinha e ele estava completamente comprometido com a excelência na sua missão. Ele estava aqui para cumprir a sua missão e não era cumprir a missão mais ou menos. Era cumprir a sua missão com excelência. Então, perceba que o mundo abre caminhos para quem sabe o que quer. Por isso é importante você saber qual a sua missão. Porque não existe muita concorrência quando existe um compromisso apaixonado. Olha que lindo! Não existe muita concorrência quando existe um compromisso apaixonado. Não é lindo? É lindo, né? Jesus, outra coisa que Jesus dizia, Apocalipse 3,15. Jesus dizia que era melhor a gente ser quente como fogo ou frio como uma pedra de gelo, porque ele lançaria fora quem fosse apenas morno. O que isso quer dizer? Jesus falava da importância da gente se envolver profundamente com a nossa missão. O que é viver profundamente? É aquela fé inabalável, aquele propósito inabalável, aquilo que você acredita, não importa o tempo que aconteça, não importa o desafio, você acredita que aquilo vai dar certo, você não desiste. Lembra? A diferença entre o vencedor e o perdedor é não desistir. Porque em vários lugares, inclusive na Bíblia, diz: não tem como dar errado. O líder, ele está disposto a caminhar sozinho até o Calvário. Jesus caminhou sozinho até o Calvário. Comprometido e apaixonado pela sua missão. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, por tudo aquilo que ele passou. Por tudo que ele passou.
Você está comprometido com a sua missão? É essa a pergunta. Você está totalmente comprometido com a sua missão? Ah, Michele, eu sinto uma vozinha no meu interior para abandonar a minha carreira no banco e ser cuidadora de idosos, mas não tem a mínima lógica nisso. Como é que eu vou deixar de ganhar 10 mil reais para ganhar 1.000? Então você está alinhado à sua missão? Qual é a sua missão? Porque lembra, quando a gente vive a nossa missão, vem a prosperidade e a abundância. Não tem erro, né? Então você está pronto, né, para viver a sua missão? Você está totalmente comprometido com a sua missão? Jesus pedia coisas nobres. Ah, eu adoro falar disso, né? Porque é a nobreza não no sentido de título, né? De ser rei, rainha, não é isso. Mas se você observar, olha o que os líderes pediam, né? Quando a gente lê a Bíblia, né? Abraão pediu o quê? Olha que pedido nobre. Senhor, ajude-me a segui-lo. Ele não pedia, Senhor, me dá um lugar maravilhoso com piscina aquecida para dormir. Ele pedia, ajuda-me a segui-lo, Senhor. Moisés, ajude-me a libertar o meu povo, Jesus. Moisés não pedia, né? Me dá coragem, me dá um corpo saudável para lutar. Não, ele fala, me ajude a libertar o meu povo, né? A Esther, ajude-me a salvar essas pessoas. Olha que nobreza. E o próprio Jesus, né? Jesus pedia ao nosso Pai, a fonte, ajuda-me a mostrar a eles o teu amor. Olha que coisa mais linda. Que pedido nobre. Lembra que eu ensinei vocês? A nossa missão, quando torna o mundo melhor, é uma missão nobre. Agora, se você pede apenas acessórios que o seu ego deseja, né, casão, carrão, viagens, comida boa, para o seu ego ser massageado, você se desalinha com o fluxo do universo, né? Você não entendeu, né? Então, o nobre, ele projeta coisas nobres. Ele pensa em todos, na totalidade. A nobreza persevera. Percebe? A nobreza não é pequena. Jesus só pedia coisas nobres. Curar, perdoar, amar, honrar. Em nenhum lugar você pediu, Jesus, tô com fome, né? Deus, estou com fome, me manda aqui uma massa do espoleto. Jesus, tô com sede, materializa uma cachoeira aqui para eu beber água. Não, ele pedia, me ajuda a ser forte, me ajuda a superar, me ajuda a cumprir minha missão, né? Então a pergunta é, quais são as coisas nobres que você pede nas suas orações? Quais são as coisas nobres que você pede? De que forma você pensa em ajudar o mundo a ser um lugar melhor? Qual é a sua contribuição para transformar o mundo num lugar melhor? Jesus enfrentava os seus medos. Olha só, sem medo, Jesus não seria um exemplo para nós, né? Ele seria apenas mais um ser humano, mais um homem, né? Mas ele era tão real e tão igual a mim e a você que ele sentia medo. Então, isso quer dizer que a gente, como líder da nossa própria vida, sempre vai ter medo. A gente sempre vai ter algum sentimento que não é gostoso sentir, né? Medo, angústia, insegurança, isso vai existir. E se a gente for esperar todos esses sentimentos desaparecerem pra gente começar a fazer alguma coisa, a gente não sai do lugar. Percebe? É aquela história de tá sentindo medo, vai com medo mesmo? É isso. É isso. Qual é a forma, a melhor forma, psicologia positiva, qual é a melhor forma de lidar com medo? É a ação. É a ação que acaba com o seu medo, não é a paralisia. Então eu trabalho meu medo com a ação. Então olha a lição que fica aqui, a lição 16. Quais são os seus medos que te impedem de atingir os seus objetivos? Pensa comigo, responde aí. Quais são os medos que te impedem de realizar o seu sonho? Qual é o medo que está aí dentro?
Qual é a insegurança que está aí dentro, que te impede de realizar o seu grande sonho? Qual é? 17. Jesus tinha um sentido do destino. Então, olha só, essa pergunta é básica, né? Você sente que você está fazendo o que deve fazer no seu destino? Você sente que o que você está fazendo hoje é seu destino? É isso que você veio para fazer? Essa é uma pergunta básica. Se qualquer um perguntar para você, ah, tá, com o que você trabalha? Ah, eu trabalho lavando prato no restaurante. Isso que você tá fazendo é seu destino? É uma pergunta básica. Se não é o seu destino, talvez ainda você não tenha encontrado a sua verdadeira vocação. Mas aí você sabe disso e tá em busca disso. Que isso é sair da estagnação. Porque a estagnação é de serviço para o universo. Lembra? Jesus disse lá em João 8,14: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então isso é o quê? É um sentido de destino na vida. Qual é o sentido do destino da sua vida? Para onde você vai? Você sabe o que você era e você sabe onde você quer chegar. É como uma viagem. Eu estou aqui em São Paulo e quero ir para Nova York. Tem da onde eu parti e onde eu quero chegar. E você tem esse mapa na sua vida? Olha só, Jesus, quando começava a tempestade, ele dormia calmamente, porque ele sabia que ainda não tinha chegado a sua hora. Olha que confiança na fonte, no universo. Quando você está cercado por um estado de graça, em que nada mais importa, porque você confia 100% no seu destino, no que é seu, na sua missão, exceto o sentimento, né, de que você tem no seu interior, esse é o cruzamento com o seu destino. Não tem erro, não tem como ser diferente. O destino é como um ímã que te atrai. O seu destino te atrai. E às vezes não é uma oportunidade grande de sucesso, né, que aparece só uma vez na vida. Se você não agarrar, você vai ser um fracasso eternamente. Jesus tinha o sentido da vida, então vinha tempestade, ele se acalmava porque ele sabia que o destino dele não era ali, o fim dele não era aquele. Ele sabia aonde ele estava e onde ele ia chegar. E isso é lindo. Então a pergunta que eu vou te fazer, você tem a sensação de que foi destinado a fazer o que você faz hoje? Por quê? Você tem essa sensação? Que chamado você pode estar ignorando dentro de você? Tem um chamado aí dentro que quando você está sozinho, você ouve no seu coração, que você sente, é aquela vozinha, aquele sentimento, uma vocação, é uma missão que vem e que você está ignorando. Existe isso dentro de você? Qual é esse chamado que você pode estar ignorando? Aquela ideia que vira e mexe vem na sua cabeça, aquela inspiração, aquele insight, o nome que você quiser dar, aparece aí dentro de você e você ignora. Então qual é? Porque pode ser o seu destino. Jesus valorizava mais a semente do que o buquê. Olha que bonito. Se eu perguntar pra você, você prefere a semente ou o buquê? Algumas pessoas, claro, vão dizer que é o buquê, porque a princípio, de imediato, é o mais bonito. Mas a semente tem muito mais potência do que o buquê, né? A semente pode me dar muito mais coisas. Então, olha só, Jesus, ele poderia ter governado a terra, né? Simplesmente por um desejo do ego dele, né? Mas ele sabia que o seu reino não era desse mundo. Jesus sabia, se ele fosse pelo ego, ele teria se empoderado de tudo em vida. Mas ele sabia que ele seria rei, não daquele mundo, mas de um mundo muito maior que não tinha tempo nem espaço. Olha que coisa mais profunda. Por isso, Jesus valorizava mais a semente do que o buquê. Olha só. E você? Você valoriza mais o quê? O que você valoriza, né? Que oportunidades você tem na sua vida de... Aliás, você já teve vontade de pegar o buquê e sair correndo? Sabe aquela coisa assim?
Eu faço isso porque é mais fácil ou eu faço o que é certo? E aí você fica com vontade de pegar aquele buquê e sair correndo porque é mais fácil, é mais seguro, tá dentro da sua zona de conforto, mudar vai dar muito trabalho, você vai ter medo. E aí você pega esse buquê e sai correndo e deixa a semente, né? Deu para entender a metáfora? Então, como que sua vida mudaria se você hoje se interessasse mais pela semente do que pelo buquê? O que mudaria na sua vida? Se hoje você focasse mais na semente do que focar apenas no buquê? O que mudaria na sua vida? E a última lição que Jesus deixou nesse capítulo, né? Ele não desprezava as pequenas coisas. Quando Jesus escolheu mudar o mundo, ele escolheu 12 pessoas para ajudar ele. Ele não escolheu centenas de pessoas, né? Ele valorizava cada minuto, cada olhar, cada pergunta, cada situação, cada encontro, porque ele sabia que das pequenas coisas é que nascem as grandes coisas. Então, pergunte para você, apenas as grandes coisas é que contam? Precisa acontecer uma coisa muito enorme na sua vida para que você se sinta grato, para que você se sinta satisfeito? Porque se você tem esse sentimento de que apenas coisas grandes é que contam, é porque você ainda está dormindo na Matrix. Você ainda não despertou. Porque todos os dias, a todo instante, acontecem milagres na sua vida. E se você não é grato, você não reconhece. Então, a última pergunta é justamente essa. De que maneira você vem desprezando o valor das pequenas coisas que acontecem na sua vida? Que poderia ser multiplicado, né? Lembra do buquê e da semente? Isso poderia ser multiplicado, não é? Então, de que maneira você tem menosprezado o seu dia bom, sem nenhuma intercorrência, uma amizade nova, uma live que você assistiu e transformou a sua vida, um bate-papo gostoso, uma risada que você deu, uma refeição gostosa? São pequenas coisas que são pequenos luxos do seu dia a dia, né? A Louise Hay fala isso, né? São luxos que você se dá direito, ler um bom livro, assistir um bom filme, falar com um amigo. Quem fez Mente Nova sabe que um dos dias do Mente Nova era um exercício desse, é se dar direito a esse pequeno luxo, que são as coisas pequenas. Jesus valorizava muito tudo isso. Então, se você não anotou, pega caneta e papel agora, que eu vou repetir as perguntas para você expandir a liderança na sua vida. Número 1. Que experiências no deserto te ajudaram a enxergar os seus dons mais nitidamente? Quais são os seus eu sou? Essa é a pergunta 1. Você é o quê? Eu sou. E aí você vai completar. Número 2. Quem você diz que você é? Quem você diz que você é? Número 3. Qual é a sua missão? Como que a sua missão pode melhorar a vida das pessoas? Número 4. Quanto você acredita em você mesmo? O que é necessário que aconteça para que você acredite 100% em você? Número 5. Quais são as suas âncoras internas? De quem você está buscando aprovação? Tá muito rápido? Número 6. Que desperdícios de energia diários impedem você de manter o seu foco? Como você reabastece a sua energia? Número 7. Que coisas difíceis o seu instinto lhe pede para fazer agora? Você está disposto a fazer? Mesmo que isso signifique andar sozinho? Número 8. Você agradece antes de pedir? Número 9. O que você sabe lá no fundo do seu coração que realmente lhe pertence? O que você está tentando possuir? E como você pode possuir isso? Número 10. Você gasta energia julgando os outros? Como que você poderia ajudar ao invés de julgar? Número 11. Que sentimentos você tenta entorpecer em você para você não sentir e não se permitir
expressar os seus sentimentos? Quem são as pessoas que você paga para se expressar em seu lugar? Número 12, você está disposto a parecer um tolo? Número 13, você já notou anjos te salvando de algo? Você já notou anjos te salvando de uma experiência? Número 14, você está totalmente comprometido com a sua causa? Pois é, Roberta, julgar o outro é jogar sua energia fora, né? E cocriar o que você está julgando para sua vida, que é o pior, né? Número 15, que coisas nobres você pede em oração? Que coisas nobres você pede em oração? 16, quais são os medos que te impedem de atingir os seus objetivos? Número 17, que chamado você pode estar ignorando? Você sente que você foi destinado a fazer o que você faz hoje? Número 18, que oportunidades você teve recentemente de pegar o buquê e saiu correndo? Como a sua vida mudaria se você se interessasse mais pela semente do que pelo buquê? E número 19, de que maneira você vem menosprezando o valor das pequenas coisas na sua vida? Que feito você gostaria de ver multiplicado? Então, olha só, perceba que vocês têm aqui 19 passos que Jesus te ensinou, não fui eu, foi Jesus. Eu só tô aqui repassando o que você encontra como prova até na Bíblia, né? Independente do livro, até o livro cita as passagens na Bíblia, mas é o passo a passo para você assumir a liderança da sua vida. Perceba como é grandioso, né? Essa live é uma das mais lindas que a gente fez, né? Porque é uma inspiração de vida mesmo, né? A gente tá pegando inspiração, o passo a passo direto da fonte, né? É como diz o ditado, falar com o dono dos porcos, né? É isso que a gente fez, né? Então, é uma live poderosíssima. Se você não copiou, se você não respondeu essas perguntas, depois você volta, assiste de novo, pega essas perguntas, coloca num papel e faz esse exame de consciência, para que você expanda a liderança da sua vida, né? A gente fez 2 lives riquíssimas sobre como você faz para assumir a liderança da sua vida. E entenda que esse passo a passo é fundamental. É expandir a consciência, fazer um exame de consciência e entender por que é importante tudo isso que a gente falou, né? Na live 1 e na continuação hoje, né? E aí a gente fecha com chave de ouro em como você assumir a liderança da sua vida. Certo, meninocas? Dúvidas? Escrevam aí pra mim, ficou entendido? O que você tá pensando aí? Escreve pra mim. Julgar é forte. Julgar, eu confesso que é uma das coisas, porque é muito fácil julgar, né, gente? Eu confesso que até hoje, às vezes eu me pego julgando e cancelo, limpa, porque nós somos seres humanos e mesmo que tenha alguns sentimentos que não são positivos, né? E a gente se pega, às vezes, cometendo esses erros, porque somos humanos, é natural a gente sentir isso. É natural, às vezes, você se pegar apontando o dedo, julgando, e a gente tá na condição humana e a gente tá aqui para evoluir. E o mais bonito é a gente ter essa consciência. E quando a gente tem essa consciência e se pega fazendo isso, a gente cancela, limpa, e isso é o lindo, né, de tudo isso. Eu imagino Deus vendo isso. Você já pensou? Teve uma época na minha vida, vou contar um segredo pra vocês, né? Teve uma época na minha vida que eu me lembro que eu fazia o seguinte exercício, eu assumi uma liderança e eu tinha muitas dúvidas, né, nesse processo de liderança que eu assumi. E eu me lembro que eu me perguntava assim, o que Jesus faria nessa situação, né? Foi uma das formas mais fáceis de eu fazer o exercício do que seria melhor naquele momento, né? Então talvez te ajude, né? Me ajudou naquela época. Então quando você não souber o que fazer, fecha seus olhos e pergunta o que Jesus faria nessa situação. Dificilmente você vai errar.
E ouça, né? Perceba dentro de você. Qual é a resposta? Lembra que eu ensinei vocês? O que seu corpo diz quando você faz essa pergunta? Né? O que você sente? Porque as suas células falam com você o tempo todo. Então você perceba, para você ser líder da sua vida, você tem que se perceber em primeira instância. Lembra? Se amar em primeira instância, para depois você cuidar do resto. Certo? Então eu quero agradecer vocês. Lembrar vocês que a gente começa, né, na semana que vem, nossa semana da meditação. Não deixarei salva. A meditação é apenas para quem estiver ao vivo, 5h45, 7 dias de transformação, 5h45 da manhã, tá? Então, tá ao vivo, quarentena da positividade, né? Você pode acessar o link, você pode convidar amigos, famílias, quem tá com a vibe pesada para fazer parte da quarentena é através do grupo do WhatsApp, né? Apenas lá a gente vai mandar as mensagens e você pode participar, né? Mandar o link, compartilhar como eu falei, certo? Então, beijos, beijos. Essa live eu vou deixar salva ali no feed, depois no YouTube. Comenta, fala qual foi o seu grande aprendizado, o que você achou, qual foi a ficha que caiu, o que ficou na sua mente e compartilha. Frio, né? 5h45, frio mesmo, mas a gente vai firme meditar para transmutar essa energia e co-criar uma realidade melhor na nossa vida em 7 dias. Beijos, meninas lindas no meu coração, uma semana maravilhosa para vocês, né? Ah, a gente tem, verdade, olha aí, tá vendo? Gente, produção é fenomenal, né? A gente tem ainda as lives do Peça e Será Atendido. Ai, beijo. Olha só, vai lá no feed, essas também vão ser lives ao vivo, presta atenção nos horários, porque eu não vou deixar salvo, porque isso aqui vai virar um curso. Então, quem tiver online vai fazer gratuito, mas depois vai virar um treinamento na plataforma, tá bom? Beijos, meninas, dúvidas, manda direct, tá bom? Beijo, beijo, tchau pra vocês, fiquem com Deus, muito amor e luz na vida de vocês. Tchau, tchau, obrigada.